Há momentos em que você sente que está vivendo num limite invisível, como se algo estivesse sempre prestes a mudar, mas nunca mudasse de verdade. Você carrega um peso no peito que não sabe explicar, acorda com uma ansiedade silenciosa que tenta roubar sua fé e vai dormir com perguntas que ninguém parece capaz de responder. É como se você estivesse entre dois mundos, o que você vive hoje e o que o seu coração sabe que Deus prometeu, mas ainda não se cumpriu. E aí surge aquele medo escondido, aquele pensamento que você não diz a ninguém: será que Jesus ainda vai fazer algo por mim este ano? Ou já é tarde demais? E talvez você esteja enfrentando exatamente isso agora. A perda de algo que você achava que duraria. A confusão sobre um caminho que parecia tão claro, mas de repente ficou nublado. A solidão que aparece mesmo quando você está rodeado de pessoas. O silêncio de Deus, que às vezes parece mais pesado do que qualquer resposta que Ele pudesse dar. Você vê portas se fechando, oportunidades escapando, promessas adiadas, enquanto dentro de você surge aquele questionamento que arde como fogo. O que está realmente acontecendo com a minha vida? E dentro dessa dor, você tenta buscar soluções rápidas, conselhos humanos, força própria, motivação vazia. Palavras bonitas que prometem muito, mas que não sustentam nada. Você tenta ser forte, tenta pensar positivo, tenta seguir em frente, mas por dentro sabe que nenhum esforço humano consegue tocar a raiz do que você sente. Porque o que você está enfrentando não é emocional, não é psicológico, não é circunstancial, é espiritual. E apenas o Espírito Santo pode abrir seus olhos para isso. E é nesse ponto que o céu começa a se mover. Porque sempre que sua força se esgota, é ali que Jesus começa a revelar o que estava escondido. Sempre que você chega ao ponto de dizer "eu não consigo mais", é ali que o Espírito Santo sussurra. É agora que você vai ver o que Jesus ainda vai fazer na sua vida este ano. Não é no seu tempo, não é na sua lógica, não é no seu cálculo. É na revelação. É nos olhos espirituais sendo abertos para enxergar que nada está parado. O céu nunca ficou em silêncio sobre você. E antes mesmo que você duvide, Deus te lembra de uma verdade eterna. João capítulo 16, versículo 33 diz: "Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Jesus está dizendo: você vai passar por caos, por atraso, por dor, mas nenhuma dessas coisas tem autoridade para determinar seu fim, porque eu já venci aquilo que tenta te vencer. E é isso que o Espírito Santo vai fazer ao longo deste vídeo. Ele vai te mostrar onde Jesus já está agindo de forma invisível, quais áreas ele está prestes a transformar, o que ainda será restaurado, o que vai ser liberado, o que ele ainda vai mover ainda este ano. Porque Deus não precisa de muito tempo para virar tudo ao seu favor. Ele só precisa de fé, entrega e um coração disposto a ouvir. Então fique comigo até o fim, porque o que Deus vai revelar hoje pode mudar completamente a direção da sua vida, seu propósito e sua esperança. Nada está perdido, nada acabou. Nada está atrasado para quem anda na revelação do Espírito. Quando você não enxerga, Jesus já está preparando o terreno. Existe um tipo de cansaço que não aparece no rosto, mas pesa por dentro como uma pedra. É aquele esgotamento espiritual que nasce quando você tenta entender por que as coisas não se moveram ainda, porque o milagre não voltou, porque a porta não reabriu, porque Deus deixou você passar por situações que machucaram tanto. Talvez você esteja vivendo um desses momentos em que olha para a sua vida e sente que nada está acontecendo. Parece que Deus te colocou em uma sala de espera sem explicação, e isso te deixa inseguro, frustrado, até com medo de fazer perguntas que o seu coração não tem coragem de admitir. E então surge aquele pensamento que corta como lâmina. Será que Deus realmente ainda vai fazer algo por mim este ano?
Mas preste atenção. Até os maiores homens e mulheres de Deus passaram por esse lugar. Pense em José, jogado numa cisterna pelos próprios irmãos, vendido, rejeitado, esquecido numa prisão que ele não merecia. Imagine José sentado naquela cela escura, perguntando para si mesmo: Deus, o que o Senhor ainda vai fazer comigo? A promessa acabou? O silêncio era profundo, o cenário era injusto, mas Deus estava movendo peças que José não enxergava. Enquanto ele pensava que estava parado, Deus estava elevando Faraó, preparando o sonho, alinhando servos, criando conexões, organizando encontros, tudo para cumprir um propósito que parecia morto. E você precisa ouvir isso com o coração. Não é porque você não vê nada que Jesus não está fazendo nada. O Espírito Santo te revela agora que existe uma obra acontecendo fora da sua visão, fora do seu controle e fora da sua lógica. Há movimentos espirituais sendo alinhados, caminhos sendo preparados, pessoas sendo reposicionadas, portas sendo fortalecidas por dentro para que no momento certo se abram para você. E quando você pensa que tudo está atrasado, Deus está apenas garantindo que nada será pequeno demais para o que Ele planejou para a sua vida este ano. E o céu confirma isso com a mesma promessa que sustentou todas as gerações anteriores. Isaías capítulo 41, versículo 10 declara: Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse versículo não é poesia, é garantia. É pacto. Jesus não apenas está com você, Ele está te sustentando enquanto organiza aquilo que você pediu, aquilo que você sonhou e até aquilo que você esqueceu de pedir por estar cansado demais. E agora, respire fundo, porque essa verdade precisa entrar dentro de você. Enquanto você pergunta quando, Jesus está respondendo: já comecei. Enquanto você questiona: será que ainda dá tempo? O céu responde: eu faço em minutos o que você esperou por anos. E enquanto você olha para a superfície, Jesus está mexendo na raiz. Quando José pensou que tudo estava parado, Deus estava preparando o palácio. Quando você pensa que está atrasado, Deus está preparando o terreno. Quando você acha que está sozinho, o céu está trabalhando por você. E o Espírito Santo sussurra ao seu coração: o que Jesus vai fazer na sua vida este ano já começou, mesmo que você não veja sinais. Mas o que Deus vai revelar a seguir aprofunda ainda mais o entendimento do que está sendo alinhado por trás do véu espiritual. Quando tudo parece silencioso, Jesus está te preparando como preparou Davi. Há um silêncio de Deus que não é abandono, é treinamento. É aquele silêncio que faz você pensar que está esquecido, quando na verdade está sendo moldado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase em que ninguém te vê, ninguém te reconhece, ninguém entende o que Deus está fazendo na sua história. Você olha para o tempo passando e pergunta em voz baixa: Jesus, o que o Senhor ainda vai fazer comigo este ano, se eu nem sei mais o que esperar? E essa pergunta te acompanha como sombra, porque seu coração quer acreditar, mas sua mente te chama para a dúvida. E o Espírito Santo te revela algo poderoso. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre trabalha nos bastidores quando está calando os ruídos ao redor. E para te mostrar isso, Ele te leva à história de Davi. Antes de enfrentar Golias, antes de tocar harpa diante do rei, antes de ser honrado diante das nações, Davi estava escondido no campo, cuidando de ovelhas que ninguém valorizava. Pense nisso, o próximo rei de Israel, isolado, esquecido, literalmente fora de todas as conversas importantes. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, Davi estava sozinho entre pedras, árvores e animais. Se alguém olhasse de fora, diria: nada está acontecendo na vida desse garoto. Mas Deus olhava e dizia: tudo está acontecendo.
Foi naquele campo silencioso que Deus formou o guerreiro que derrubaria um gigante. Foi ali onde ninguém via que ele treinou suas mãos, fortaleceu seu coração, ensinou sua fé, moldou seu caráter e preparou a coragem que mudaria o destino de uma nação inteira. E aqui está a revelação para você. O que parece silêncio hoje é exatamente o cenário que Jesus está usando para te preparar para o que Ele ainda vai fazer na sua vida este ano. Muitas vezes você acha que está sendo deixado de lado, mas na verdade está sendo guardado. Muitas vezes você acha que está sendo atrasado, mas está sendo preparado. Muitas vezes você pensa que Deus te escondeu, mas Ele só esconde tesouros, nunca lixo. E o céu reforça essa verdade com uma promessa eterna. Salmo capítulo 32, versículo 8 diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Jesus não apenas vai te mostrar o caminho, Ele vai te ensinar como andar nele, passo após passo. Ele te observa enquanto te fortalece. Ele te guia enquanto te molda. Ele te prepara enquanto você pensa que está parado. Nada está fora do controle das mãos que escrevem histórias perfeitas, mesmo em temporadas confusas. Agora, faça uma pergunta profunda ao seu próprio coração. E se esse silêncio que eu temo for exatamente a prova de que Deus está me preparando para algo grande? Essa pergunta não é para te assustar, é para te acordar espiritualmente. Porque a preparação de Deus sempre antecede uma revelação poderosa. Assim como Davi saiu do campo direto para o campo de batalha, há algo este ano que Jesus vai te chamar para enfrentar. Não para perder, mas para vencer. E quando o chamado chegar, tudo o que antes parecia desperdício vai fazer sentido. O que parecia atraso vai virar propósito. O que parecia silêncio vai virar direção. E o que parecia dor vai virar resposta. Mas o que Deus revela no próximo tópico vai ainda mais fundo, porque Ele vai te mostrar por que algumas portas precisaram se fechar para que o milagre chegasse. As portas que fecharam foram a proteção que Jesus preparou para este ano. Há portas que se fecham de forma tão abrupta que você nem tem tempo de respirar. Relacionamentos que acabam sem explicação. Oportunidades que somem quando você mais precisava. Sonhos que pareciam tão próximos e de repente se tornam impossíveis. E nesses momentos você olha para o céu e pergunta com dor no peito: Jesus, por que isso precisou acontecer agora? Por que o que eu queria tanto não deu certo? O que o Senhor ainda vai fazer com tudo isso este ano? Esse tipo de pergunta nasce de um coração que tentou, que esperou, que acreditou, mas que não entendeu o movimento invisível de Deus. O Espírito Santo te revela algo profundo. Existem portas que Jesus fecha porque você não viu o perigo que estava atrás delas. Às vezes você acha que perdeu algo, mas na verdade foi Deus quem te livrou de algo. Pense em quantas vezes você insistiu no que te machucava, pediu continuidade no que te esvaziava, ou buscou permanecer em lugares onde sua alma não cabia mais. O céu viu o que você não enxergou. O céu escutou conversas que você não ouviu. O céu identificou intenções que seu coração inocente não percebeu. E porque Jesus te ama, Ele te protegeu daquilo que parecia bênção, mas não tinha raiz para sustentá-la. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso na história de Paulo. Ele tinha planos, objetivos, rotas estratégicas para sua missão. Mas em Atos, Paulo tenta entrar em algumas regiões e o Espírito Santo o impede. Imagine o choque. Ele era um apóstolo fervoroso, com desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, Deus fecha portas na frente dele. Se Paulo vivesse hoje, talvez ele dissesse exatamente o que você já disse. Senhor, por que não? Por que agora? O que está acontecendo? Mas o céu via o que Paulo não via. Havia perigos, emboscadas e cenários que não eram parte do propósito.
Então Deus fechou portas para abrir o caminho certo. Quando Paulo obedeceu aos bloqueios divinos, Deus o levou para a Macedônia, o lugar onde ele veria alguns dos maiores milagres de sua vida. E é aqui que Deus fala com você. A porta que fechou este ano não foi punição, foi proteção. Não era atraso, era redirecionamento. Não era perda, era preservação. Não era o fim, era o começo de um caminho que Jesus precisava que você percorresse para não destruir o futuro que ele preparou. E o céu confirma isso com uma promessa eterna. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 declara: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus não fecha portas por capricho. Ele fecha portas porque vê o que você não consegue ver. Ele trava acessos porque está guardando sua identidade, sua promessa, sua alma e o propósito que ainda vai acontecer este ano. Nada está fora da mão dele. Nada escapou do controle. Nada foi por acaso. Agora, faça uma pergunta ao seu espírito. E se aquilo que eu chamei de perda foi exatamente o que salvou minha fé? Essa pergunta muda tudo, porque te tira do desespero e te leva para a revelação. Te tira da ansiedade e te coloca na confiança. Te tira da dor e te reposiciona na promessa. Cada porta que Jesus fechou é, na verdade, uma proteção disfarçada. E você não tem ideia do quanto isso te salvou. Mas o que Deus vai revelar no próximo tópico é ainda mais profundo, porque Ele vai te mostrar porque Ele permitiu ataques que pareceram injustos e como isso faz parte da vitória que está prestes a chegar. Os ataques que você enfrentou este ano foram o sinal da vitória que Jesus está preparando. Há momentos em que os ataques parecem tão intensos, tão repetidos, tão injustos, que você começa a se perguntar se fez algo errado. É quando pessoas se afastam sem motivo, quando críticas surgem de onde você menos espera, quando problemas aparecem em sequência, como ondas tentando te derrubar. E no meio disso tudo, você olha para Deus e pergunta: por que tanta luta? Por que isso teve que acontecer comigo? O que o Senhor ainda vai fazer com tudo isso este ano? E é justamente aí que o Espírito Santo te revela uma verdade que muda tudo. Os ataques nunca são sobre o que você vive agora, mas sobre o que Jesus está prestes a liberar sobre sua vida. O inferno não ataca lugares vazios. Ele ataca destinos. Ele investe contra futuros. Ele tenta desgastar pessoas que estão prestes a romper em algo grande. Se não houvesse promessa, não haveria resistência. Se não houvesse vitória preparada, não haveria batalha tão intensa. E se você parar para pensar, os maiores ataques sempre surgem quando você está mais próximo de uma virada espiritual. Como se algo tentasse te impedir de chegar exatamente onde Deus quer te colocar. E o Espírito Santo te leva agora à história de Jó, um homem que enfrentou ataques tão fortes que qualquer um pensaria que era o fim. Imagine Jó observando sua vida desmoronar, tentando entender o que estava acontecendo, perguntando ao céu o que muitos de nós já perguntamos: Senhor, por que eu? Mas enquanto Jó via caos, Deus via restauração. Enquanto Jó via perdas, Deus via multiplicação. Enquanto Jó via dor, Deus via propósito. Os ataques contra Jó não tinham a ver com seu passado, nem com seus erros. Tinham a ver com o futuro glorioso que Deus preparava para ele. O inferno atacou porque sabia o que Jó não sabia. Deus estava prestes a virar tudo a favor dele. E essa é a chave profética para a sua vida. Os ataques que você enfrentou este ano são a prova do que Jesus ainda vai fazer por você. A dor que tentou te derrubar é o anúncio da cura que vai te levantar. A injustiça que tentou te silenciar é o prenúncio da honra que Deus vai te entregar. A batalha que veio sem aviso é o sinal da vitória que já está decretada no céu, e o próprio Deus confirma isso com uma promessa eterna.
Isaías capítulo 54, versículo 17 declara: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que se levantar contra você. Jesus não disse que não haveria armas. Ele disse que elas não prevaleceriam. Ele não prometeu ausência de batalhas. Ele prometeu vitória sobre elas. O que te atingiu não é maior do que o que ele está preparando. E o que tentou te ferir não tem autoridade sobre o que ele vai fazer na sua vida ainda este ano. Então se permita fazer uma pergunta espiritual agora. E se cada ataque que eu enfrentei foi apenas a prova de que Deus estava me posicionando para algo muito maior? Essa pergunta não é para te machucar, é para te acordar para a realidade espiritual. O inferno não desperdiça munição. Ele só luta com violência quando sabe que já perdeu. E se ele atacou tanto, é porque viu algo em você que talvez você mesmo não enxergue, uma promessa enorme se aproximando. Mas o que Deus vai revelar no próximo tópico é ainda mais profundo, porque Ele vai te mostrar porque o deserto que você atravessou não foi abandono, e sim o processo necessário para te conduzir à promessa. O deserto que você enfrentou foi o caminho que Jesus usou para te levar à promessa. Existe um tipo de cansaço espiritual que só aparece quando você olha para trás e percebe quantas coisas precisou enfrentar sozinho. São dias que pesaram mais do que você admite, noites em que você segurou lágrimas para não preocupar ninguém, momentos em que sentiu que sua força estava acabando e pensou consigo mesmo: se isso é só o começo, como vou sobreviver ao resto do ano? E talvez a parte mais difícil do deserto não seja a falta nem o silêncio, mas a sensação de que você está caminhando sem direção, caminhando sem saber se Jesus ainda está guiando sua história, caminhando sem ver sinais, sem respostas, sem forças. Mas o Espírito Santo te revela agora: o deserto nunca foi o fim, sempre foi o caminho. Deus não te colocou nele para te quebrar, mas para te fortalecer, não para te punir, mas para te preparar, não para te deixar sozinho, mas para te ensinar a depender dele de um jeito que você nunca aprendeu antes. E para te mostrar isso, ele te leva à jornada de Moisés e do povo de Israel. Quando Deus tirou Israel do Egito, havia um caminho mais curto, mais rápido, mais fácil. Mas Deus não levou por ali. Ao invés disso, guiou o povo por um deserto imenso, aparentemente sem lógica. Por quê? Porque havia inimigos no caminho rápido que o povo ainda não tinha maturidade para enfrentar. Então Deus os levou por um caminho mais longo, para que chegassem mais fortes. E talvez você ache que sua vida está demorando demais, que o milagre não veio no tempo que você esperava, que o trabalho, a cura, a restauração, a porta certa, tudo parece estar caminhando mais devagar do que deveria. Mas o Espírito Santo diz: não é demora, é fortalecimento. Assim como Deus sustentou Israel com nuvem de dia e coluna de fogo à noite, Jesus te sustentou em cada passo desse deserto. Ele guardou sua mente quando você quase desmoronou. Ele preservou seu coração quando você quase desistiu. Ele manteve sua fé viva quando tudo parecia sem sentido. Nada foi ao acaso, nada foi desperdício, nada foi tempo perdido. E o céu confirma isso com uma promessa que ecoa há milhares de anos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 declara: o Senhor é quem vai à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Jesus não está atrás empurrando você. Ele está à frente, abrindo o caminho. Ele já entrou no seu amanhã, já viu o que você precisa, já afastou o que te faria mal, já preparou o que vai chegar. E mesmo quando você achou que estava caminhando sozinho no deserto, o céu estava avançando antes de você. Agora, silencie seu coração por alguns segundos e escute essa pergunta espiritual.
E se o deserto que eu reclamei foi exatamente o processo que Deus usou para me proteger e me elevar? Essa reflexão muda tudo, porque te tira da sensação de abandono e te devolve a revelação de propósito. O deserto nunca é sobre sofrimento, é sobre transformação. Ele separa o que é velho e firma o que é novo. Ele quebra padrões que te aprisionavam. Ele fortalece áreas que você nem sabia que estavam fracas. Ele prepara você para coisas que pessoas comuns não suportariam. E assim como Israel não morreu no deserto, você também não morrerá nessa fase. Assim como Israel atravessou para a promessa, você também vai atravessar. Assim como o deserto precedeu a terra prometida, o seu deserto precede algo que Jesus ainda vai fazer este ano. Mas o que Deus vai revelar no próximo tópico vai ainda mais fundo, porque Ele vai te mostrar o motivo de você ter perdido pessoas, temporadas e conexões, e por que isso faz parte da promessa que Ele está construindo. As pessoas que saíram da sua vida foram retiradas para que Jesus te conduzisse ao lugar certo este ano. Há partidas que doem mais do que qualquer ferida física. Pessoas que você achava que estariam para sempre ao seu lado e, de repente, não estão mais. Relacionamentos que pareciam promissores e desmoronaram sem explicação. Conexões que você investiu tempo, amor, expectativas e que simplesmente desapareceram. E no fundo do seu coração, algo se parte e você pergunta em silêncio: por que isso precisou acontecer? O que Jesus ainda vai fazer com essa perda este ano? O Espírito Santo te revela agora algo que seu coração precisa receber com humildade e força. Existem pessoas que Jesus retira porque não suportariam caminhar com você para a próxima etapa. Alguns vínculos foram temporários, não eternos. Algumas companhias eram para uma fase, não para uma vida inteira. Algumas presenças te atrasariam, te confundiriam, te desviariam ou diminuiriam a revelação que Deus está liberando sobre você neste tempo. E Jesus, sendo tão sábio, tão amoroso e tão zeloso com seu futuro, escolheu tirar pessoas que você jamais teria coragem de afastar sozinho. Para te mostrar isso, o Espírito Santo te leva à história de Gideão. Quando Gideão se preparava para a batalha, ele reuniu um exército enorme. Na visão humana, quanto mais gente, melhor. Mas Deus sabia de algo que Gideão não via. Muitos ali estavam com medo, outros sem propósito, e alguns não tinham compromisso real com a vitória. E então Deus fez algo chocante. Começou a reduzir o exército, de 32.000 para 10.000, e depois para apenas 300. Se Gideão vivesse hoje, talvez tivesse chorado como você chorou. Talvez tivesse dito: Senhor, por que o Senhor está tirando pessoas de perto de mim bem agora? Como vou vencer desse jeito? Mas Deus sabia. Com as pessoas certas, Gideão teria a vitória. Com as erradas, teria a derrota. E é aqui que a revelação se conecta com sua vida. Jesus removeu alguns nomes, rostos e vínculos porque viu o que você não viu. Ele viu intenções que você não enxergou. Ele viu conversas às escondidas que você não ouviu. Ele viu inveja em olhares que pareciam amizade. Ele viu cansaço em corações que fingiam fidelidade. E para proteger você, ele retirou. E para que você não duvide, o céu confirma isso com uma promessa eterna. Provérbios capítulo 19, versículo 21 declara: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Não foi decisão humana, não foi acaso, não foi azar, foi o propósito de Deus prevalecendo, foi Jesus te protegendo de dores futuras, foi Jesus te livrando de traições que você jamais suportaria. Foi Jesus te posicionando para um novo ciclo, onde apenas pessoas alinhadas ao propósito poderão permanecer. Agora pare e pergunte ao seu espírito: e se a perda que me feriu foi exatamente o livramento que Jesus me deu?
Essa pergunta é como uma chave. Ela muda seu posicionamento interno. Porque quando você entende que Jesus está selecionando as pessoas em volta de você, a dor da perda se transforma em paz. Você para de insistir em quem já não tem mais lugar. Você para de tentar recuperar o que Jesus tirou da rota. Você para de romantizar o que Deus já encerrou. E quando Jesus tira, Ele está abrindo espaço para colocar o certo, para trazer o alinhado, para aproximar o necessário, para conectar você com pessoas que vão somar, não drenar, curar, não ferir, elevar, não limitar. A saída de alguns é a entrada de algo que você não imagina. Mas o que Jesus vai revelar no próximo tópico é ainda mais profundo, porque Ele vai te mostrar por que Ele preservou sua vida, sua fé e sua esperança, e o que Ele está prestes a restaurar ainda este ano. Jesus preservou sua vida porque ainda vai restaurar coisas que você pensou que estavam perdidas este ano. Existe algo dentro de você que já morreu e você sabe exatamente o que é. Um sonho que você guardou lá no fundo porque não aguentava mais esperar. Uma promessa que você achou que era grande demais para se cumprir. Uma área da sua vida que você acreditou que nunca mais voltaria a florescer. E talvez, sem perceber, você começou a dizer para si mesmo: acho que Deus deixou isso para trás. Acho que isso não é mais para mim. Mas o Espírito Santo te revela com autoridade. Se ainda dói, é porque não acabou. Se ainda mexe com você, é porque Jesus ainda vai tocar. Se ainda pulsa, é porque ainda vive. Você não faz ideia do quanto o céu preservou sua história. Houve momentos em que você estava a um passo de desistir completamente, mas Jesus te segurou por dentro. Houve dias em que sua mente estava tão cansada que qualquer palavra errada teria quebrado você, mas o Espírito Santo te guardou. Houve decisões que teriam destruído tudo, mas Deus fechou caminhos que teriam te ferido. Você está aqui hoje não porque foi forte, mas porque Jesus não deixou você cair no abismo que o inimigo preparou. E se Ele preservou sua vida, sua fé e sua esperança, é porque ainda existe restauração chegando este ano. Para te mostrar isso, o Espírito te leva à história de Lázaro. Aparentemente tudo havia acabado. A doença tomou o corpo, o tempo passou, o sepulcro foi fechado, as pessoas choraram, e Marta disse a frase que muitos de nós já dissemos em silêncio: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a frase do coração quebrado, a frase de quem esperou e não viu. Mas Jesus tinha um propósito oculto. Algumas coisas precisam morrer aos nossos olhos para que a glória de Deus seja vista de um jeito que ninguém possa negar. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, Ele não estava apenas chamando um homem da morte. Ele estava provando que há momentos em que Ele chega depois para mostrar que é maior do que o tempo, maior do que o atraso, maior do que o impossível. E é isso que Ele está prestes a fazer na sua vida ainda este ano. Há sonhos que você enterrou e Jesus está dizendo: chame de volta. Há áreas que você abandonou e Jesus está dizendo: eu ainda não terminei. Há promessas que você colocou no fundo da gaveta e Jesus está dizendo: eu vou restaurar. E o céu confirma essa revelação com uma promessa eterna. Joel capítulo 2, versículo 25 declara: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Jesus não devolve apenas coisas, Ele devolve anos. Ele devolve o que você perdeu, o que tiraram, o que foi roubado, o que foi interrompido, o que morreu, o que nunca chegou a florescer. Ele devolve tempo, força, esperança, direção, identidade e propósito. Agora faça uma pergunta profunda ao seu coração.
E se o que eu chamei de fim era apenas o cenário que Jesus precisava para ressuscitar aquilo que ainda vai acontecer este ano? Essa pergunta muda o ambiente espiritual ao seu redor, porque revela que nada morreu para Deus, nada escapou da mão dele, nada terminou fora do propósito. Ele preservou você porque ainda há algo grande esperando para nascer. E quando Jesus ressuscita algo, volta melhor, mais forte, mais puro, mais alinhado, mais preparado. E o que ele vai fazer ainda este ano não será pequeno, não será discreto, não será fraco. Será algo que vai fazer você olhar para trás e dizer: agora eu entendi, agora faz sentido, agora eu vejo, ele nunca me abandonou. Agora estamos prontos para a conclusão, onde o Espírito Santo sela tudo o que foi liberado. O Espírito Santo revela: Jesus ainda vai surpreender você este ano. Agora que você caminhou por cada revelação, perceba algo profundo. Nada do que você viveu foi aleatório, nada doeu à toa, nada aconteceu fora do olhar de Jesus. Cada porta que fechou, cada pessoa que saiu, cada ataque que tentou te parar, cada silêncio que te fez questionar, cada deserto que você atravessou, tudo fazia parte de um alinhamento invisível que o Espírito Santo começou a te mostrar neste vídeo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, seu coração esteja começando a entender aquilo que sua mente não foi capaz de explicar. Você passou meses se perguntando: por que isso aconteceu comigo? Por que precisou doer tanto? Por que nada se resolveu ainda? Será que Deus ainda lembra de mim? Mas agora, peça por peça, o Espírito Santo está revelando o quadro inteiro. A dor te tornou sensível ao sussurro de Deus. O silêncio te ensinou a ouvir a voz dele. A perda te purificou de vínculos que te atrasavam. O deserto te fortaleceu onde você estava fraco. Os ataques provaram que você está perto de uma grande virada. A solidão te aproximou da presença que nunca te abandona. Tudo o que parecia confuso agora começa a ganhar forma. Tudo o que parecia atraso agora parece preparação. Tudo o que parecia fim agora parece início. Porque Jesus não desperdiça nada. Ele transforma tudo. E quando você olha para a Bíblia, percebe que sempre foi assim. José precisou passar pela prisão para chegar ao palácio. Davi precisou enfrentar o silêncio do campo para se tornar rei. Moisés precisou atravessar o deserto para ver o mar se abrir. Gideão precisou perder pessoas para ver a vitória. Lázaro precisou morrer para que a glória fosse revelada. E agora o Espírito Santo te diz com força: você também está prestes a viver aquilo que parecia impossível. As peças que não encaixavam vão se encaixar. Os caminhos que estavam bloqueados vão se abrir. As orações que pareciam esquecidas vão florescer. As promessas que estavam adormecidas vão despertar. Porque Jesus ainda vai fazer coisas profundas, inesperadas e sobrenaturais na sua vida ainda este ano. Você não está atrasado, você não está fora da rota, você não perdeu tempo, você não foi esquecido. Você está exatamente onde Deus precisava que estivesse para liberar o que vem agora. Feche seus olhos por um momento e permita que essa verdade penetre o mais fundo da sua alma. Se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está escrevendo. E Ele não escreve histórias fracassadas. Ele escreve histórias de redenção, de restauração, de cura, de reviravolta, de propósito, de promessa cumprida. Sinta o que o céu está derramando sobre você agora. A paz chegando em lugares onde havia tempestade. A clareza vindo onde havia confusão. A força sendo liberada onde havia esgotamento. A esperança ressurgindo onde havia luto. Jesus preservou você porque o capítulo mais importante da sua história ainda não aconteceu. E Ele vai manifestar isso ainda este ano. Agora ore comigo.
Senhor, obrigado por falar com tanta clareza ao meu coração. Obrigado porque nunca me abandonou, mesmo quando eu não compreendia os teus caminhos. Fortalece minha fé, abre meus olhos espirituais e me prepara para tudo o que Jesus ainda vai fazer na minha vida este ano. Eu entrego cada área da minha história nas tuas mãos, porque sei que tu és fiel para cumprir cada promessa. Amém. E guarde essa frase como selo espiritual sobre sua vida. Quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus começa a agir. A história ainda não acabou, e o melhor ainda está por vir. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia sem fazer isso. Entregue este vídeo para alguém que precisa ouvir a mesma revelação. Quando você compartilha a palavra, você se torna parte do que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, se inscreva no canal e ative o sininho, porque Jesus ainda vai falar muito com você. E eu não quero que você perca nenhuma direção do Espírito Santo.